Olá a todos. Que prazer estarmos juntos de novo. Medium Talks toda segunda, quarta e sexta, às 16 horas, falando de tudo aquilo que pode engrandecer o mundo da espiritualidade. E quando eu falo que prazer o dia de hoje, é porque hoje é o dia especial em que, depois de tanto tempo fazendo Medium Talks, só para mulheres, exclusivo para mulheres, a gente passou a receber homens. E causa um prazer muito grande, porque os dois, tanto mulheres quanto homens, constroem a história da vida. A criação, dizem os mestres, que ela só existe justamente pela união dos dois. Até quando o ser é andrógeno, ele só é andrógeno porque ele tem os dois dentro dele. Então hoje nós vamos nos aprofundar muito nessa oportunidade de escutar alguém que tem uma história diferenciada, que consegue unir todo o seu estudo de ciência com espiritualidade e consegue dar clareza para nós aos transtornos mentais e espirituais que o mundo tanto tem vivido. Eu que atendo há tanto tempo, falo para vocês sobre os atendimentos espirituais. Uma das perguntas que eu mais recebi nos últimos 10 anos, eu acho que numa década essa situação piorou muito, mas a pergunta é: tem esperança na vida? Há solução para o meu problema? E por quê eu me sinto tão vazio? E aí eles, fora essas 3 questões, eles dão sequência fazendo uma muito importante: qual é meu propósito? E a gente vai falar sobre tudo isso, de transtornos a propósito, de ciência à espiritualidade, de homem a mulher. Bem-vindo, Rafael Papa. Rafael Papa, psicólogo, médium de psicografia, de efeito físico, trabalha na Fraternidade Espírita João Batista e tem uma vasta experiência nos 2 campos, da psicologia e da espiritualidade. De novo, bem-vindo, Rafael Papa. Minha querida, é um prazer estar aqui com você, uma alegria muito grande, uma honra e um pouco nervoso, mas muito feliz de estar aqui com você nessa tarde, né? Podemos assim dizer, e cheio de expectativas para a gente compartilhar conhecimento e coisa boa sobre esses transtornos mentais, né? Essa série de questões que você acabou de abrir, né? Com muita excelência, por sinal. Obrigado. É uma honra mesmo tê-lo aqui. Falei que é especial, a gente demora para trazer os homens, mas quando traz pessoas de uma envergadura maravilhosa. Gente, hoje, 6 de março de 2024, às 19h30, começa a primeira turma do curso de frequenciamento Harmonia Cósmica. Mas para quem não está hoje, que ainda não consegue se inscrever, no dia 6 de abril eu estarei continuando com a segunda turma com os mesmos assuntos. Linha do tempo, como ler essas leituras energéticas, como você trabalha diferenciando paranormalidade e mediunidade. Mediunidade gratuita, centro espírita, conversa com espíritos. Paranormalidade, magnetismo, leitura de campo. É o seu próprio magnetismo e a sua própria experiência que pode fazer com que você ajude as pessoas, já sendo terapeuta, se formando agora como terapeuta de frequenciamento quântico ou, por que não, ampliando tudo que você conhece de autoajuda. Para hoje, ainda dá tempo, caso você não esteja conosco hoje, seja meu convidado especial no dia 6/4. Aí tem telefone, tem o site, tem o QR Code e você é sempre meu convidado especial. Rafael, que prazer esse bate-papo nosso. O que leva, na verdade, um psicólogo a se transformar num espírita ou nasceu espírita? Como é essa sua história? Eu tenho de espiritismo 7 anos, né? Sou espírito. Tenho 38, mas comecei lá para 31, 32, quando eu tive transtorno de pânico, né? Que me fez fazer psicologia. Então, eu cresci no espiritismo tendo uma dificuldade emocional e também fazendo psicologia. O que me levou a fazer essa interseção, entender por quê, os motivos pelos quais eu tinha aquela dificuldade, né? O que me faltava de autoconhecimento, o que me faltava de tratamento psiquiátrico também necessário, né, na Terra. Então, isso tudo me moveu muito, né? Para sentir a dor e ver que outras pessoas também. A gente tem em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de transtorno, notificadas, né? Subnotificadas, então. Deve ter outro bilhão.
de pessoas, outro bilhão, certamente. E é um mundo, né? É um mundo muito bonito. Como você falou, há esperança, né? Só que a gente precisa trabalhar bem os recursos que nós temos, tanto no campo material quanto no campo espiritual, para que nessa interseção nós consigamos oferecer esperança para as pessoas. Elas precisam querer também ter esperança. E me diz uma coisa, nesse seu campo de atuação, tanto como psicólogo como uma pessoa espiritualista e espírita, tudo é culpa dos espíritos? Como a gente separa a obsessão do transtorno físico? Como separa o transtorno emocional, espiritual e mental do transtorno real físico? É muito importante o profissional da psicologia ele ter muito cuidado, né? Porque as pessoas têm um costume. Na verdade, nós temos sempre o costume de terceirizar as nossas questões, né? A culpa é o jogador de futebol, a culpa é do VAR, né? Enfim, todo mundo, né? É a sogra pode... Certo, foi o casamento. É o casamento, né? A gente tem uma questão de terceirizar. E a questão do processo obsessivo também, a gente também tem uma questão de observar. Existem as influências espirituais, né? No nosso convívio, a gente vai poder contar aqui várias experiências em diversos transtornos que eu acompanhei, em loco, né? Acompanhando como observador, mas também elas só acontecem porque houve uma brecha, houve uma abertura que foi potencializada por esses espíritos, ou vingativos, ou por algum tipo de trabalho feito para aquela pessoa, né? Que isso existe, as pessoas dizem que não, mas existe. A inveja, né? O olhar, né? As pessoas falam, isso não existe, existe. Tem razão, porque a gente pensa em trabalho, a gente acaba pensando só em trabalho de encomenda ou de despacho, que a gente confunde com despacho. Não, o pior é o do pensamento, né? Pensamento. E o do encarnado, como ele é mais deletério, é pior do que o do desencarnado. O do encarnado é pior do que o do desencarnado? Sim. Porque tem o quê? Um efeito físico maior? Porque nós estamos mais na crosta, mais encarnados, com os nossos fluidos mais, vamos dizer assim, impurificados, né? Menos puros do que... e acaba que quando a gente faz essa emanação, a gente se sente muito mal. O outro se sente muito mal com a inveja, com o ódio, com a mágoa, né? Então essas relações são muito fortes. Você assistiu o Nosso Lar 2 já? Assisti. Acho fantástico. Assisti lá em Uberlândia. Luiz também estava lá. Uberlândia é maravilhoso, né? A parte que o rapaz dá o tiro. Aquela frase é única, que a Aniceto fala. No mundo espiritual, o tiro atinge quem aperta o gatilho. Essa frase não serve exatamente para essas emoções que você fala? Sim. Quando eu imito inveja, eu primeiro atinjo ao meu ser, não é assim? Não é um tiro ao contrário, tiro pela culatra. As pessoas acham que estão prejudicando as outras, mas elas estão prejudicando a si mesmas. Kardec ele veio dizer pra gente que o espírito pensa, o perispírito transmite, o corpo executa. Se eu estou emanando, a primeira pessoa antes de alcançar você é o meu perispírito. Certo. O espírito pensa, o perispírito transmite, então para chegar você vai chegar. Mas tem que passar por mim. Então eu estou... Por isso quando eu não perdoo, quando eu tenho aquela mágoa, eu guardo aquela mágoa dentro de mim, a primeira pessoa que eu estou prejudicando é mim mesmo. Por isso que o perdão primeiro é para mim, não é para o outro. É verdade. O mal que eu faço primeiro é para mim, não é para o outro, né? Eu me lembrei de uma fala de nosso mestre Justino. Ele sempre ensinava sobre perdão, que ele falava para nós assim: você tá preparado, tá com alma boa hoje? Então hoje você vai amar e perdoar. Agora você tá mais amargo, então perdoa e ama, porque não é possível amar se não tiver com a alma boa, né? Então ele fala assim, então perdoa. Perdoa você primeiro e depois ama o mundo. Então ele falava muito sobre isso. O perdão é para mim e o amor é para o mundo. Porque ele falava, você pode perdoar um fato a uma pessoa e ela não se perdoar. Você está isento. Mas enquanto ela não se perdoar, o teu perdão é só metade, é só o seu. Não vai ajudar aquela pessoa, mas não vai liberá-la. Exatamente. É sobre isso que você está falando, sobre esse auto-perdão. E a gente está precisando se perdoar, porque as pessoas se sentem culpadas por tudo. Né? Se o filho faz alguma coisa, eu me sinto culpado. Né? Então a gente já carrega culpas do pretérito que somatizam hoje no nosso perispírito, trazendo problemas psíquicos, né?
E mais as culpas que a gente adquire pelas punições, né? Pela maneira como a gente é criado também, né? Eu tive, por exemplo, a dificuldade de ser Papai Noel esse Natal, né? Por Fui quê? convidado. Talvez pela minha expansão. Eu acho que é maldade sua. Não foi. Ou o espírito natalino. Eu ia falar, fica porque por o espírito conta é natalino. do pessoal de casa. Talvez seja um pouco de cada uma coisa. soma dos dois. Mas aí a pessoa chegou para mim, o pai, que eu não conhecia aquele pai, chegou, porque era uma casa, né, grande, né? O pai falou, só vai dar o presente se você fizer o dever de casa de 2024 todinho. Quer dizer, eu falei, não, eu como psicólogo, espírita, não posso não dar o presente para uma criança. Porque é isso, a gente está violando o amor. A gente está condicionando o afeto. Você puxar a orelha de uma criança, você puxar a orelha de um adulto, tudo bem, mas você condicionar o afeto é você tirar um pouco, né? Deixar um buraco, fazer com que uma criança ferida cresça, né? Se desenvolva e se torne um adulto imaturo. Se torna um adulto imaturo. A gente tem tanto poder no sentimento, no pensamento e na palavra. Nossa. Muito mais do que o dinheiro pode comprar. É isso, Rafael? Muito mais. Se a gente soubesse o quanto o sentimento ele é muito mais tóxico e muito mais saudável, tanto para um lado quanto para o outro. Como você falou, uma faca, né? São dois lados da mesma moeda. Né? São. Se a gente soubesse o quanto é tóxico, o quanto traz transtornos mentais, afeta a saúde mental e quanto nos torna mais saudáveis, a gente repensaria a nossa maneira de existir, de ser, de agir perante o mundo. Né? O ser humano, às vezes até inconscientemente ou lá no subconsciente, ele carrega muita culpa da vida dele. Carrega, né? Isso é um peso, isso é uma cruz. Isso é uma cruz. Eu carreguei muito tempo sem saber, né? Eu tive, minha última encarnação foi na Segunda Guerra, né? E eu não sabia porque eu me sentia tão triste. Você se sentia triste? Muito triste. E o que você... eu precisava de álcool, precisava de substâncias para me fazer feliz, né? Então, até meus 27, 28 anos, eu claro, estudava, fazia as minhas coisas, nunca me considerei uma má pessoa, mas eu tinha muitas dificuldades comigo mesmo. O problema eram as fugas daí. As fugas. Então, a gente começa a buscar ter escapismos psicológicos, porque a gente não sabe administrar a culpa que vem de algo que a gente nem sabe. E como você identificou que era a vida passada e que era a Segunda Guerra Mundial? Porque aí eu conheci um espírito, né? Um espírito amigo, né? Que me fez essa revelação, que é o Dr. Ludwig, né? Um médico espiritual. E aos poucos ele foi me contando, né? Assim, e fez sentido para você? Muito. Porque aí você aprende que a gente está aqui, é como se fosse essa mesa. Se a gente bagunça essa mesa, né? Não é o rapaz ali da câmera que vai arrumar. Sou eu que vou arrumar. Certo. Então, se eu mexi com o psiquismo de muita gente, se eu maltratei muita gente, se eu tirei muita coisa do lugar, eu venho com o objetivo de reparar aquilo. Pelo amor. Eu poderia ter vindo atrofiado por conta das lesões no meu perispírito. Mas eu vim com saúde, com a minha inteligência liberada, apesar de ter TDAH. Nós já vamos falar sobre todos esses transtornos espirituais. Mas você vem com essa questão. Quando eu comecei a reparar, eu fiquei mais feliz. Você mais machucou pessoas ou te machucaram nessa vida? O que te prejudicou agora nessa vida foi na vida anterior? Eu mais machuquei nessa vida, mais machuquei até os 28. Agora que eu tô trabalhando por Cristo, tô sendo mais machucado. Não, e na vida anterior? Machuquei com certeza. Você machucou. Porque a maioria pensa em vida passada e pensa no que ele sofreu porque alguém fez, né? Me queimaram na fogueira, me condenaram. Então, não. Nesse caso, você é um dos raros que tá assumindo que você tava do outro lado. Do lado dos que estavam fazendo alguma maldade. Do lado do mal. Do lado da estratégia para que aquilo tudo se concretizasse e a morte de muitas pessoas acontecesse. Mas a gente, mas é aquela questão, Deus é misericórdia. A gente aprende com os nossos erros. Se a gente reconhece os nossos erros, se arrepende e se coloca numa justa causa, que é a causa da reparação, a gente entra num caminho que é difícil segurar.
Que é o caminho da vontade. E você começa a ser, como você, né? Já há tanto tempo, um instrumento da espiritualidade para... E ele é libertador, né, Rafael? É libertador, é o que te proporciona usar o limite máximo da sua inteligência para o bem. Eu acho isso fantástico. Vou ter que citar Justino de novo e até completar a frase de antes. Ele falava, Justino é um grande mestre, um grande mestre. Justino, além de falar dessa questão do amor e perdão e amor, ele também falava assim, vamos falar que eu te devo alguma coisa, eu te devo R$1.000 lá no mundo espiritual. E aí eu venho falar, não tenho como pagar. Eu vim te pedir perdão. Eu venho humildemente falar, eu não tenho como te pagar R$1.000. Estou no mundo espiritual, lá não tem dinheiro, não sei o que fazer. Você me perdoa? Ele perguntou para mim, ele falou assim, Maria, qual a resposta? Você me perdoa? Eu te perdoo. Esse agora eu volto para trás e digo, agora eu tenho que pensar em como pagar. Perdão é uma coisa, reparação é outra. O perdão não vai evitar que eu tenha que rearranjar as peças que eu tirei do lugar na mesa. Isso eu acho de uma profundidade para tocar a alma da gente, né? Vai ter que reparar. Porque aí você tem um propósito, você tem um sentido de vida, e você sabe que aquele tem um sentido de vida, né? Atuando com a saúde mental, atuando com outras frentes espíritas, né? Ajudando também outras causas, né? Aí você começa a entrar num caminho mais feliz. Porque verdade. Se você continua naquele caminho... Sabe que você é da Casa Espírita João Batista, né? Lá no Rio. Ela é no Rio. E a gente, dias atrás, recebeu a Aline Amorim do lar de Frei Luiz. Eu vi. Fiquei fascinada no trabalho. Eu sei que o Espiritismo, ele é um veículo facilitador dessa consciência toda. Mas a gente também consegue ter essa mesma evolução independente do Espiritismo? Como você vê o ser humano? Ser humano versus ter que ser espírita ou espiritualista. Doutrina espírita, ela nos oferece recursos, né, para que a gente se modifique. Mas nós temos que saber utilizá-los, né, no dia a dia ao nosso favor. Se não for feito, nada adianta. Se eu ficar apenas no templo, orando, rezando, fazendo passe, cirurgias espirituais, e eu saio de lá e eu não sou uma boa pessoa, né? Não me ajudou como deveria. Não funciona. Entendi. Quer dizer, a gente tem que ser... Porque o que vai funcionar é quando você estiver sozinho com você mesmo, né? Com seus pensamentos, as suas ideias que você tem para ajudar, para fazer algo para alguém. Adorei a resposta. Agora vamos falar eu quero falar do livro do Rafael Papa, gente. Novinho, viu? Novinho, né? Ele me deu alguns. Eu vou ver lá no Instagram com vocês. Eu vou ver como que a gente procede com esse presente que eu ganhei, mas lá no Instagram eu digo para vocês como a gente vai fazer. Mas está aqui, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. E eu convidei ele para um desafio muito grande. Primeiro ele vai contar para nós como aconteceu o livro e quem é o espírito de Hamed. Depois nós vamos fazer um pinga-fogo. Eu quero testar alguns conceitos que estão aqui para ele ensinar a gente. Como você constrói esse livro que é tão importante e quem é Hamed? Começar pelo espírito, né, que fez o convite, né? Me assustei muito na hora, né, porque eu não fazia tanta psicografia na época, né? Na época o Dr. Ludwig, que era na Terra, né, um médico também, né? E me pediu para escrever uma vez por semana, no computador, no papel. Não sabia, não entendia nada. Aí teve um dia que ele apareceu para mim e falou, quero escrever com você. E eu tava mal, para baixo. Falei, justamente agora, né? Mas é agora a hora certa, né? É quando você tá na água que você pode falar dela, né? Aí você tem que experimentar muitas coisas, né? E também em virtude da psicologia, de ser psicólogo. Então eu acho que criou-se um canal, né, de fluidez para que as ideias possam ser assimiladas. Porque o médium é um fio condutor do espírito, né? Então a gente recebeu a proposta desse espírito, né? Me causou espanto a princípio, né? Porque ele tem outros livros, né? Por outros médiuns. E a princípio eu não acreditei que era ele. Aí no livro eu conto que tem 5 pessoas, né? Confirmando. Recebo cartas de Portugal, inclusive. Aí você vê a universalidade dos espíritos. E o esforço que eles fazem para você fazer o seu trabalho, cumprir seu trabalho.
Eles vão, agora, isso é bonito que você falou, eles vão fazer de tudo. Vão fazer de Mas tudo. eu tenho que estar disposto. Eu tenho que estar disposto. Eu estava disposto, só que eu queria um pouquinho mais de confirmações. Tá bom. Talvez pelo meu ceticismo, né? E eu vejo ele como algo positivo hoje, porque eu não tenho mais receio que seja ele, né? Esse espírito hindu, né? Um espírito oriental. Hindu. Isso que eu ia perguntar. Hamed é um espírito oriental hindu. Oriental hindu. E vem trazendo agora essas propostas, né? Na verdade, ele vem trazendo uma trilogia sobre os transtornos mentais e os remédios espirituais. Esse aqui é um? É um. Vai ter o 2. Qual que é a editora? Interlitera. Nosso irmão tá ali. Nos o ajudou a lançar. Tá aqui nos nossos bastidores. Que assunto maravilhoso. Conhecer a Interlitera, né? Tem muitos outros livros, né? Tem Haroldo, Dutra Dias, Rossandro. Nossa, nome pessoal chato, maravilhoso, ruim, né? Nomes maravilhosos, todo mundo gosta deles. Sabe o que é bonito nessa turma que eu vejo hoje, que fala mesmo do espiritismo raiz ou do espiritismo da caridade, é que tudo converge para o mesmo ponto. Pode escutar 10 diferentes, eles não vão mudar, porque como a fonte é esse mundo espiritual, eles não vão mudar o caminho. Eles podem até usar outro caminho, mas o final, o propósito é igualzinho, a resposta é a mesma, a inspiração que eles nos trazem é a mesma, Sim. né? Isso é muito bonito. Então, agora esse assunto é profundo, esse assunto demais. aqui. Nossa, eu tremia nas pernas, falei, será que isso é verdade, gente? TDAH, será que isso é verdade mesmo? Aí você vai buscando nas obras, nas referências, e o livro conta com revisores muito, né? Profissionais além e de profundos. Profissionais estudiosos do espiritismo que ajudaram a referendar, né, as causas espirituais de determinados transtornos. Porque a gente fica com medo de escrever e de ser algo da gente. Né? Ainda mais um psicólogo que em conceito e estudo está aprofundado em cada assunto desse, né? Exatamente. E aí você vem, o Hamed usou muito do seu conhecimento de psicologia? No início, 50% do livro, no início, foi muito dos conceitos da psicologia. Eu acho isso fantástico. Eu tenho alguns livros e um deles é o Médiuns, e teve uma pessoa que não é espírita, ela pegou o livro e falou assim, mas ele tá cheio de citação. Sim, porque metade do trabalho é meu. Eu sei o quê? Tá bom, posso sentar e só psicografar, Eu falei, mas ele psicografava e dizia, esse aqui, ó, pesquisa e põe, até para respeitar o autor do assunto, né? Exatamente. Esse livro tem exatamente isso. Exatamente isso. Tem também a bibliografia aqui no final, as referências. Tem as referências, né? Tem Joana de Ângeles, por exemplo, diversos pontos que ela toca, né? Sobre determinado assunto, pra gente não dizer que é a opinião de só espírito, né? E em alguns lugares ele dá a possibilidade. Os revisores pediram ao autor espiritual, Hamed, para que colocasse, né, a referência do... Eu ia falar isso, referendar o assunto, né? No que nós já temos de pesquisa e comprovação científica. Vivo, que está materializado. Fantástico. Isso é bonito. Mas é claro também, isso deve ser de inspiração de Hamed, porque ele está falando assim, apesar de que tudo aquilo que está na ciência começou conosco primeiro. Ele falou? Ele falou. Esse não se esquece. Falou. Escutei ele falar. Ele falou não esquece. Ele tá contigo. Ele não poderia deixar você vir sozinho. Obrigado. Eu acho isso tão bonito do mundo espiritual, gente. O mundo espiritual não é um mundo para ver, é um mundo para crer. Quanto mais você acredita, aí sim mais você pode ver. Né? Eu acho lindo. Agora, gente, eu vou fazer já o pinga-fogo com o Rafael. Já vou pôr ele numa saia justa maravilhosa. Vocês vão ver o quanto ele vai ensinar a gente. Mas quando faz a passagem, né, do Tomé tão famoso, Crer para Ver, e que Jesus aparece em espírito para ele, aliás, não tenho dúvida, porque a Bíblia fala, sou doutor em teologia cristã, e a Bíblia fala claramente que Jesus disse, não me toque, porque eu não estou pronto ainda, não sou matéria. Então deixou claro que ele estava ali em espírito. E que Tomé quer ver, fala, eu só posso acreditar se eu puder tocar suas feridas, né? E aí ele mostra as mãos, ele diz, toque. Então Tomé tocou, ele falou assim, o que farei a partir de agora com o mundo todo que não pode tocar? Como você pode, em pleno 2024, ao século 21, falar para 8 bilhões de pessoas que eu existo, que nós existimos como espírito, só que eles não podem nos tocar porque são realidades dimensionais diferentes. Outros mundos paralelos. Mundos paralelos. Mas o mundo precisa descobrir isso. Precisa compreender, porque vai facilitar o entendimento.
E quando eu falei para ti que Hamed falou, eu escutei mesmo a voz dele com clareza, aliás, de uma clareza científica maravilhosa. Ele falou isso. É científico, né? Eu escutei pelo palavreado. Assertivo. E ele diz algo muito bonito. Vocês não podem levar o meu livro sem que eu tivesse a honra de estar ao lado do escritor que eu confiei. Então, essa é a fala dele para você. Jesus amado. Que presente que eu ganhei hoje com o Rafael Papa, com o Luiz, que está aqui da editora, com nossa equipe técnica aqui na Geek Studio em São Paulo. O que eu vou pedir para o Rafael é que ele nos fale, na linha dele de ciência e de psicologia e na linha espírita, o que é borderline? Borderline são pessoas que, Suzy, costumam ter ataques, né? Por serem muito impulsivos, eles costumam ter ataques de fúria, né? Ataques, né? Pessoas que não conseguem controlar. Entre o estímulo e a resposta, rapidamente, por impulsividade, são pessoas muito inflamadas e não conseguem, quando rejeitadas, quando incompreendidas ou injustiçadas, têm um ataque e muitas vezes agem ou de uma violência verbal ou uma violência até física, né? A gente diferencia, né? Ou uma violência sentimental contra si mesmo, porque muitos deles se automutilam, né? Eles se cortam, se machucam mesmo. Se machucam. E pode chegar ao suicídio, um borderline? Pode chegar ao suicídio. Principalmente na terceira, na quarta recaída, né? De um processo mais grave, né? Chegar até um processo de psicose, né? Que a pessoa perde a noção da realidade, vive num mundo paralelo de fato e tirar a própria vida. Lembrando que você já falou no início que tem partes que são transtornos realmente físicos e até hereditários ou biológicos, fisiológicos, biológicos. Isso. Mas tem a parte que também é transtorno espiritual. Para a espiritualidade, o que é o borderline? Como você explica ela? São espíritos muito culpados pelo passado e são muito envergonhados de quem são. Então, essa vergonha gera o quê? Uma rejeição de si mesmo. Então, se odeiam. A maior parte das pessoas do mundo se odeia. Essa é a grande verdade. Por isso que a gente vê no Instagram todo mundo postando fotos com filtro, né? A gente não se gosta de verdade. A gente está aprendendo a se gostar, né? A falta de auto-amor, de auto-carinho, de auto-cuidado, né? Então, eles são muito... O borderline, ele é autodestrutivo. Então, essa insegurança, essa autodestruição provoca o que na intimidade do ser? Um ódio a si mesmo. Uma revolta violenta. Então, se ódio a si mesmo, da mesma maneira como eu me trato, eu vou fazer o que com o próximo? Vou usar da mesma régua. Da mesma régua. Então, esse ódio amplificado, muitas vezes por processos obsessivos, potencializados, podem se tornar grandes tragédias. Tanto para a pessoa quanto para outra pessoa, né? Já vi casos de pessoas que tentaram pular, cometem suicídios, pulam da janela, né? Então, eles estão plenamente conscientes, tanto na linha espiritual quanto para a psicologia. Naquele momento, entre o estímulo e a ação, muitos deles ficam até inconscientes. Ainda mais se forem médios. Eles aproveitam da ostensividade, né? Muitos não sabem que são médios e aproveitam daquela ostensividade para que o ato seja mais potencializado ainda. É mais um aviso no final de todas as perguntas que eu vou fazer. Eu quero perguntar qual é a indicação de tratamento nos dois lados. E bipolaridade? Na ciência e na espiritualidade, o que é? Para a ciência, o bipolar, ele é aquela pessoa que ele tem dois polos, né? Em determinado momento, nós temos o que chamamos de uma virada maníaca. Né? Ele está aqui, num polo, e a virada maníaca faz ele ter muita energia. Então ele dorme pouco, se ele puder, corre uma maratona da São Silvestre. Come muito, ele entra numa mania. Gasta, se endivida financeiramente. Gasta dinheiro? Gasta dinheiro, ele briga com todo mundo, ele começa a ter uma dificuldade muito grande, né, de se expressar e causa conflitos, né, que estavam dentro dele. Né? Essa é a parte espiritual que eu vou deixar para depois, mas ele entra na virada maníaca. Ele tem uma mania de grandeza também muito grande. Ele quer comprar o carro do ano, né? Então o bipolar fica alguém que se torna perigoso financeiramente para a família, né?
Então ele entra nesse impulso. E por outro lado, quando ele volta ao eixo, Eu ia fazer ele essa entra em pergunta. depressão, Ah, que é a hipomania, né? Você começa a entrar num processo de depressão pela culpa dos estragos acabou de acontecer. causados. Agora, antes de perguntar como andar no caminho do meio e no mundo espiritual, o que é o bipolar? Bipolar são seres... Nós todos, pensa só, braço esquerdo, fiz certo? Braço esquerdo, braço direito. Fez certo. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Todos nós temos 2 polos, ânimos, ânimas. Quando nós estamos conflitantes com esses polos, entre aquilo que somos e aquilo que queremos ser, por exemplo, eu já vi casos de bipolaridade de pessoas homossexuais, que não se assumem, mas querem ser. Estou dando um exemplo. Simples. Certo. Uhum. Ou a pessoa que ela tem um lado sombrio dentro de si, mas não gosta de mostrar esse lado sombrio. Esconde, né? Então você começa a criar um conflito consigo mesmo. Já com uma mente desequilibrada do pretérito, você tende a fazer com que esses conflitos eles virem uma catarse. Você vai potencializar você tudo se isso. reprimiu tanto que você sai, sabe? Você se joga. Então, é como se tivesse um tapete cheio de poeira e que ele precisa chacoalhar esse tapete. Chacoalhar esse tapete, senão psiquicamente ele não estoura, mas ele precisa sair daquela casinha, vamos assim dizer. Você tem razão, senão ele não vai sobreviver psicologicamente no próprio mundo dele, não consegue. Ele sofre muito por isso. Então, na terapia, né, nas terapias, isso estabilizadores de humor, procurando psiquiatra, com terapia, dormindo bem, se alimentando bem, há muitos casos de sucesso para o borderline, para o bipolar, né, conseguir se estabilizar. É possível. Entendeu? Hoje a ciência já está à altura para ir na terapia resolver esses conflitos íntimos, né? Certo, porque eu falei que no final eu vou justamente nós vamos fazer esse paralelo, porque tudo tem uma união de ciência com espiritualidade para encontrar uma solução ideal para cada caso. E na virada maníaca você pode ter ali o obsessor. Isso. Só para dar um peteleco. Na verdade, ele não causa tudo aquilo. Só é a gota que faltava para explodir essa caixa d'água. Exato. Que bem colocou, gostei disso, que bem colocado. Só um petelequinho. Ele tá só esperando você entrar em conflito. Às vezes ele faz uma armadilha para aquele conflito ser amplificado, para que ele dê o peteleco e você abre uma janela perigosa para si mesmo. Potencial, uma janela bombástica. Transtorno do espectro autista. São espíritos que, infelizmente, a gente tem que dizer assim, pela medicina da Terra, né? São espíritos que têm dificuldade de socialização, têm crises de choro, começam a berrar, não se sentem bem com outras pessoas, não se sentem bem no aprendizado, têm dificuldades cognitivas, né? Esse aprendizado, déficit de cognição, né? Andam muito na ponta dos pés, né? Você pode perceber que muitos autistas andam na ponta dos pés. Eu fui em alguns CAPs já para ver. É impressionante como eles andam na ponta dos pés. Tem problemas até que precisam de fisioterapia, né? Então eles têm uma dificuldade muito grande mesmo de se manifestar no mundo. Eles vivem num mundo só, o mundo deles. O mundo próprio deles. Não querem compartilhar o mundo deles com o mundo em geral. E no mundo espiritual, o espectro autista? Não queriam reencarnar, de jeito nenhum. Você jura? Nossa, chegou até a me dar, um aperto no coração, porque você fica pensando, por que essa pessoa sofre desse jeito? Por que está aumentando o número de autistas? Porque a gente está se aproximando de uma era de regeneração e a responsabilidade do último vagão, como alguns amigos assim, né, dizem, talvez você possa dizer melhor do que eu. O último vagão está chegando. Então, aquela responsabilidade de reencarnar e assumir os seus papéis, o seu protagonismo diante da vida, faz com que eles recuem e neguem esse processo. Então, perispiritualmente, eles estão lesionando todo o sistema, o perispírito, né, na sua parte do sistema nervoso central, né, e acaba que é uma consequência das próprias ações mentais emanadas pelo espírito, né? Porque o espírito é que pensa,
né? Uhum. Manifesta aquelas emoções, aqueles sentimentos, ele lesiona o próprio perispírito. Então, quando ele acopla, se manifesta no processo autista. Então, a pessoa já nasce autista, ela não se torna autista. Ela não se torna autista. Ela pode só diagnosticar muito tarde, mas ela já era assim desde o nascimento. Já era assim desde o nascimento. Há um centro espírita no Rio que trabalha na evangelização desses espíritos no mundo espiritual. E há caravanas enormes de autistas, então a quantidade vai aumentar, assim, drasticamente. Sabe que alguém tem falado, né? Quando a gente lê algum boletim psicológico, principalmente, ou de psiquiatra, eles falam que, eu sou uma curiosa, gosto de ler demais, e eles falam que não é que aumentou os espectro autistas, é que estamos diagnosticando mais. Mas eu acredito que, apesar disso, mesmo que se está diagnosticando mais, agora tem, de novo, ovo e a galinha. Na verdade, nós estamos diagnosticando mais porque tem mais casos. Exatamente. Porque pessoas com esse sintoma estão eclodindo cada vez mais. Por que é o transtorno? É um conjunto de sintomas. Uhum. Né? Então, um conjunto de sintomas aparecendo cada vez mais, você diagnostica, né? Faz a compreensão daqueles sintomas. Isso. Né? E porque para a gente medicar, para a gente remediar, para a gente trabalhar com a medicina da Terra, a gente precisa conhecer o problema. Por isso que eles são compreendidos, né? Então, esse conjunto de sintomas, né, geram um transtorno. Por isso que eles estão aparecendo, porque eles estão vindo em maior quantidade. Maior quantidade. E síndrome do pânico? Síndrome do pânico eu já tive, né, como a gente conversou. Síndrome do pânico acontece, a nossa mente, né, Suzy? Quer dizer, vamos falar da parte... A gente é pinga-fogo, a científica e a espiritual. Mas é tentador ir para a espiritual porque ela justifica mais do que as causas naturais do corpo. Porque quem tem não entende. E quem não tem, não entende mais ainda. Não entende. Você tem que passar por... Eu passei só uma vez uma síndrome do pânico, mas eu achei que ia morrer. Na situação que eu estava, eu não via solução. Então... Você começa a falar, tô morrendo. Você precisa segurar as coisas, para você acha que está deixando de existir. Isso mesmo. Uma desrealização. Isso. Na psicologia, o que é a síndrome do pânico? É você... De fato, você começar a ter um batimento cardíaco acelerado, a sudorese, uma crise de ansiedade, só que mais maximizada, vamos assim dizer. Uhum. Né? Onde a pessoa começa a ter tremores, né? ter medo de morrer. Mas ele chama de uma crise de ansiedade generalizada, maximizada, né? Para você chegar ao ponto de ter um transtorno de pânico. Né? Você entender e compreender que é um transtorno de pânico. E no mundo espiritual? No mundo espiritual, a primeira coisa que eu pergunto, quando você tem uma crise de ansiedade, você teve medo de morrer? A pessoa, não. Eu falo, é uma crise de ansiedade. Tá. É de algo que está acontecendo momentaneamente no mundo físico dele. Não tem nada demais. A gente pensou demais no futuro, foi para lá, morou lá e não voltou. A gente teve uma crise de ansiedade. A gente pensou no futuro, foi lá, morou lá. Morreu de medo de errar no presente. E não voltou. Foi pro futuro, não voltou. Então a gente tem uma crise de ansiedade porque o corpo responde com cortisol, com adrenalina, né, diversas mecânicas. Por isso que dá taquicardia, sudorese, tudo isso. É por causa da produção desses hormônios. Por causa da produção desses hormônios. E agora, no mundo espiritual, por que eu tenho uma crise de pânico? No mundo espiritual. Nós temos determinadas gravetas, né? Porque o Hamed ele vem explicar pra gente isso, né? Assim como os outros autores espirituais, né? A gente coloca até as referências no livro. Nós somos um armário formado por diversas gavetas. E ali, de repente, tem uma gaveta traumática de uma morte complicada, uma vida pretérita. Se alguma coisa similar disparar esse gatilho, essa gaveta abre. Então você começa a sentir, naquele momento, em tempo real, o que você passou quando estava morrendo. Uau, Rafael, olha só que sincronicidade espiritual. Tempo real. Em tempo real. Essa madrugada, uma mãe pediu socorro, pondo isso, né? Meu filho, com 10 anos, está tendo uma crise de horror, de terror, não tem explicação, ele só tem 10 anos.
E aí eu escrevi para a pessoa no privado e falei assim, deixa eu tentar achar uma resposta, me dá até o final do dia. Você acabou de dar a resposta do que essa criança está vivendo. E olha só, o mais bonito é que eu pus assim, eu não sei porquê, mas eu vou descrever isso. Ou um cheiro, ou uma comida, ou uma palavra, ou um sentimento, startou algo que estava guardado dentro dele que agora eclodiu de uma vez só. E aquela gavetinha eclodiu. Foi isso, então ele está numa crise de pânico por um motivo espiritual. Motivo de um trauma de vida pretérita. Foi enterrado vivo, foi morto de uma forma drástica, ou passou muito tempo no umbral e ele sofreu muito, né? Aqueles sofrimentos estão aqui, não estão esquecidos. E o nosso inconsciente está perturbado. E algo traz à tona para o consciente. Algo trouxe à tona para o consciente. Sem ter explicação. Sem ter explicação. Então você acha que está morrendo, mas de fato você está morrendo. Não está morrendo, mas você está revisitando alguma morte do pretérito. Que olha, tá aí a resposta. E a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, eles cuidaram durante 1 ano, né, de pacientes com síndrome do pânico, e dentro desse processo tomaram passe, água frutificada, autoconhecimento, medicações, tudo certinho como tem que fazer. Nenhum deles foi curado. Quando fizeram regressão de memória, em todos eles a resposta foi a mesma. Todos eles tiveram uma morte complicada. O médico Dr. Jair Rodrigues, né, que é da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, teve isso. TDAH, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção. Bem-vindo ao clube. Que é na psicologia? Na psicologia são pessoas que têm dificuldade de lidar com o conhecimento, né? Ficam muito hiperativas, né? Então não conseguem ficar paradas e têm uma dificuldade muito grande de concentração. Então elas ficam muito hiperativas, muito agitadas, né? E geralmente se manifesta na infância. Tem muita gente que confunde TDAH com ansiedade. Eu vejo pessoas com 30 anos, eu tô com TDAH. TDAH? Como é que eram as suas notas na infância? Ótimas. Então você não teve TDAH. Né? Para ter TDAH tem que ser vem de berço. Você nasce com TDAH. Você não tem TDAH. Você não adquire TDAH. Nossa, que resposta fantástica. E no mundo espiritual, o que é ela? O que explicaria ela? São espíritos que utilizaram sua inteligência para caminhos equivocados. Tá? Não é uma equação exata, tá? Isso, é importante fazer esse disclaimer, né? Não é todo mundo para todas as regras, é que esse é o caminho. É o caminho. A única equação exata na vida, na minha percepção, é o útero de uma mulher. Que não tem endereço errado. Certo, não tem. O resto é tendência, mas é uma tendência comportamental, porque eles podem vir, pessoas que utilizaram inteligência errada, podem vir com síndrome de Down, podem vir com uma hidrocefalia, podem vir... Agora, alguns que a espiritualidade quer dar oportunidade, sabe que aquela experiência, aquela vivência, aquela inteligência enorme está dentro dele, eles embotam, restringem um pouco aquela inteligência. Certo, é porque a gente percebe isso. Dentro desses seres, eu quase não encontrei espíritos que não fossem inteligentes, é muito raro. Normalmente, dentro desses corpos com alguma situação, com algum transtorno, tem um espírito muito inteligente e que viveu algumas vidas, talvez até mais que as nossas, porque eles acumulam uma bagagem maior. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido. Só que o que acontece se você tem um software muito rápido e um hardware que não acompanha? Certo, não vai processar como deveria, não consegue. Então ele não consegue acessar a sua inteligência. Então ele fica com o quê? Hiperativo. Então acontece o quê? Apatia. Se eu sei, é como assim, você vai casar. Vestido de noivo tá lá no armário. Você precisa do vestido de noivo. Você vai tentar acessar o vestido, você não consegue. E você não consegue casar por causa disso. Então, né, existem medicações hoje, né, que já o sistema nervoso central já noradrenalina, com a dopamina. Inclusive já existe remédios que não trazem a questão do psicoestimulante, né? Já foi aprovado no Brasil, né? Isso. É uma medicação que hoje eu tomo essa medicação sem o psicoestimulante. Uhum. Então são pessoas que de fato sofreram. E qual a cura? O caminho do bem. Quando nós utilizamos a nossa inteligência por caminho do bem, e quando nós descobrimos o nosso propósito de vida, o TDAH ele desabrocha.
É como se fosse um desabrochar. Ele fala, caraca, é isso. É isso que eu vou fazer, é para isso que eu vou viver. Então ele tem o hiperfoco, né? O hiperfoco é aquela coisa que ele fica ali. Só naquele ponto. Mas ele precisa encontrar o propósito de vida, como você falou no início do programa. Muitas pessoas hoje sofrem de vazio existencial porque não sabem quem são, não sabem para onde querem ir. Estão completamente desconectadas, né, de si mesmas. E nesse caminhar não sabem o que fazer. Para onde você vai? Não sei. O que eu faço? Não sei. Qual é o seu nome? Não sei. Eu quero perguntar quais soluções você indica. E gente, eu tinha muito mais pergunta aqui, ansiedade, depressão e tantos outros transtornos. Agora aí tenho que dizer que eu vou deixar para vocês lerem o livro, porque é fantástico. Em 1 hora a gente não vai conseguir abordar todo ele. Ele é de uma profundidade maravilhosa. Para todos esses transtornos mentais e as soluções espirituais, os remédios espirituais está aqui no livro. Qual é um bom caminho para todo mundo? Caminho da terra, caminho do alto. Caminho da medicação, o caminho da alopatia. E, principal, aceitar que você tem o transtorno. Certo. Como é que eu vou chegar numa nova versão se eu odeio como eu estou? Isso eu converso com todos os meus pacientes. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou sair de um processo de luto sem aceitar que eu perdi um filho? Tudo é um processo de aceitação. Então, quando você aceita, igual a diabetes. Se você, todo dia você acorda, toma uma canetinha, né? Para regular a sua insulina. Transtorno mental, a mesma coisa. Aceitar que você tem aquilo. Quando você aceita que você tem um transtorno, você se relaciona melhor com a doença, né? E com a solução. E com as soluções que você pode encontrar. Que você pode encontrar na psicoterapia, nos tratamentos espirituais e na desobsessão principalmente. Porque muitos casos de pessoas com depressão, a gente leva para desobsessão e é de fato ali um grupo, né? E a pessoa sai completamente diferente. Porque eles potencializaram, né? Aqueles processos. Fantástico. Então, assim, unir, fazer essa interseção. Quando a gente percebe que a pessoa é natural, não tem nada, a gente encaminha os pacientes para o processo de desobsessão gratuitos, né? Óbvio, feitos pelo Centro Espírita, né? E a gente tem resultados maravilhosos. Não tem como não ter. Eu fico pensando, nem tudo é desobsessão, mas pensando no efeito que traz um tratamento desse. Um passe, uma desobsessão, um magnetismo, um conselho. Como isso... Perdão. Às vezes, semana passada eu vi uma moça, ela é atriz da Globo, ela me procurou, né? Talvez por causa do livro, não sei. E ela chegou e falou, ó, sou outra pessoa. Em 15 dias eu mudei. E falei, meu Deus do céu, eu vou te ajudar. Vamos lá no centro. Aí tive um atendimento rápido, terapêutico com ela. Foi quase atendimento fraterno, não foi nem um atendimento psicológico. Surgiu um espírito que estava, né, em processo de vingança com ela. Fizeram as pazes, ela pediu desculpas, porque ela não era aquela pessoa que é hoje. Claro. Né? E dali eu falei para ela, vai no mar, dá um mergulho e agradece a Deus. Quando ela saiu da água, já era outra pessoa. Porque mudou magneticamente, energeticamente, ela mudou todo o campo dela. Completamente. E se mudar o campo espiritual, afeta o físico. Se mudar o físico, você falou dos tratamentos, afeta o espiritual. Isso. E ela não precisou nem de medicações. Porque de cara a gente já percebeu que havia uma influência espiritual. E de fato ela faz autoconhecimento, ela faz terapia. Então ela já fazia tudo que ela podia fazer para não estar daquele jeito, né? Então ela fez. Então a gente tem muitos casos, né? Pessoas que pela desobsessão, eu acho que toda casa espírita deveria ter uma desobsessão só para problemas psiquiátricos. Quem diz isso é o nosso querido irmão José Herculano Pires, no livro O Centro Espírita. Deveria existir um local só para isso no Centro Espírita, porque os transtornos estão cada vez maiores. E o espiritismo, os espiritualistas, nós temos que abrir o nosso coração para essas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Rafael, de verdade, quanto conhecimento, que delícia de conversa. Para poder explorar um pouco mais o conhecimento do Rafael, eu vou deixar aqui o livro. E depois eu falo no Instagram como que a gente vai fazer com os livros que nós ganhamos de presente. E a oração? Qual o poder da oração? Maravilhoso, né?
Oração, em termos científicos, né? Você acessa todo o seu sistema límbico, que é das suas emoções. Então, uma pessoa que sempre ora, ela vai estar com as suas emoções mais alinhadas, e inclusive com os seus chakras, mas seus centros de força, chakras mais alinhados. Então, nós, quando acordamos, porque a gente costuma ter... Inclusive, eu tive um episódio terrível na minha vida, que eu tenho um amigo médico que tem uma acoplação de espírito que veio de Urano, né? Aí eu acordei certo dia, né? Acordei na casa dele, a gente ia trabalhar na casa espírita, e ele falou: boa noite, senhor Rafael. Quando é senhor Rafael, eu já sei que é o Dr. Caran. Se chama Dr. Caran o espírito. Ele depois vai reclamar comigo que eu falei o nome dele do programa. Não tem problema, a gente se gosta. Isso. E é o espírito de Urano, né? Lá os espíritos são muito mais evoluídos, né? São quase gasosos, né? Perispiritualmente, né? Em outra dimensão, uma dimensão mais elevada que a nossa. Uma dimensão mais elevada, talvez aquela quinta dimensão que tanto se fala, né? Uhum. Então, ele chegou para mim e falou: mas é claro que eu vou aparecer. Eu falei: mas no meu café da manhã? É claro, você levantou, tomou banho, não fez uma oração, sentou aqui, mal deu bom dia para as pessoas. Você precisa aprender a acordar melhor. Aprender a acordar melhor. Aprender a acordar melhor. Me diz uma coisa, Rafael, e como faz para dormir melhor para quem tem o transtorno da insônia? O que você indica? O que pode acontecer numa pessoa que tem uma insônia que vira crônica? Desistir de tentar mudar os outros e abdicar de ter o controle da vida. Faz sentido. Abdicar de ter o controle da vida e desistir. Porque quando nós temos medo, não queremos viver alguma memória traumática, se passar por uma situação difícil, o que a gente faz? Controla. Então, quando a gente vai dormir, se a gente levar esse tipo de controle, que viram preocupações desnecessárias, porque eu não mudo o outro, a mente dele não vai desligar. E você, muito mais do que eu, sabe que a gente não tem controle nem sobre a nossa vida, imagina sobre o outro. Nada. Não temos. A gente acha que tem controle, mas há uma lei universal, cósmica, que está muito acima do nosso próprio entendimento. E o que você indica para tratamento para quem tem insônia? O que você pode, tanto como psicólogo como espírita, qual um caminho que a pessoa pode usar? Verificar se existem obsessores atrapalhando o processo de sono, né? Tá. E junto desse processo terapêutico, aprender a tirar a mão do volante, né? Porque ou metade das pessoas do mundo estão no passado, ou metade das pessoas do mundo estão no presente. Outro dia, até o próprio Rossando, né? Parceiro, amigo nosso, escritor aí da Intelitera, né? Também, Letra Mais, né? Então, falou, a gente não tem competição mais. Porque metade das pessoas estão no presente. Metade das pessoas estão no passado. Quem está no presente? Quem está vivendo o agora? Uhum. Quem está existindo? Ou quem está apenas sobrevivendo? Certo. Então, quando a gente desliga o marido, a mulher que desiste de mudar o marido, né? A gente apenas estimula pessoas, né? A gente apenas faz com que os outros possam ser melhores. Você, com um programa como esse, você está estimulando pessoas a serem melhores. Mas, graças a Deus, não é o nosso trabalho construir o outro, reconstruir, reinterpretar o outro. O nosso trabalho é nos reinterpretar, né? Isso já dá um trabalho danado. Já é profundo o suficiente. Agora, mudar o outro é uma missão muito difícil. Por isso que eu falo, você quer boa ou má notícia? Eu falo, é a mesma. Você não muda o outro. Então, larga a mão do volante. É a mesma. Então, deixa a vida fluir como um rio. Aí a ansiedade abaixa, a insônia dá lugar a um relacionamento melhor com o travesseiro. A gente precisa melhorar essa relação. Vou ter que fazer uns cortes bonitos aí das suas frases, elas são magníficas. Rafael Papa, a gente está chegando na finalização, mas eu queria ver se você tem um recado final para o nosso pessoal aqui na sua câmera. Aquela câmera ali? Isso. Primeiro, muito obrigado você, obrigado Luiz que me trouxe aqui também, obrigado aos amigos ali, né, da técnica, sem eles. Não tem podcast. A gente não teria o podcast. Obrigado ao Edu, a Magali também, que ajudou a eu estar aqui com você, uma grande honra. E dizer para as pessoas, se cuidem, né? Porque o maior patrimônio da humanidade agora
é a saúde mental. Se a gente puder orientar as nossas ações menos para fora e olhar mais para dentro, né, porque vai vir um grande colapso emocional. Já estava, né, delineado. Kardec diz isso, Jesus diz isso, todo mundo está dizendo isso. Um grande colapso emocional está surgindo e a tendência é piorar. Então, que nós possamos nos prevenir agora de um grande desastre emocional necessário para que nós possamos fazer as nossas reconstruções. Então, a gente pede para as pessoas se cuidarem. Não tenham vergonha de tomar remédio. Outro dia apareceu um paciente lá, mas você tá bem, não sei o quê, eu aqui tenho que tomar remédio. Eu peguei os meus remédios, né? Botei na mesa, falei, eu também tomo remédio. É parte da vida. O Chico, né, antes de morrer, tomava 21 comprimidos, né? Quem somos nós para não tomar medicação, para não seguir as orientações da vigilância sanitária, as ordens médicas, psiquiátricas, psicológicas, né? Que a gente possa se abrir para esse campo, né? E não sentir preconceito com isso, porque se nós falássemos mais das nossas vulnerabilidades, a gente não iria se sentir tão envergonhado de ter um transtorno psiquiátrico. Nós identificaríamos, teríamos trocas de figurinhas mais, é igual você falou que teve um caso de pânico. Eu também tive vários. Então, qual o problema da gente conversar sobre isso? Qual o problema da gente se abrir? Mostrar uma vulnerabilidade para encontrar uma fortaleza por trás dela, né? Uns com os outros, juntos. Vencemos juntos as adversidades da vida. A gente não precisa ficar separado, né? Isso é orgulho. Maravilhoso. Muito, muito obrigado por tudo. Que você possa seguir na sua caminhada, continuar trazendo para nós as palavras deles, junto com todo o conhecimento científico, aqui para esse nosso planeta Terra tão bonito. Amém. E eu acredito que o nosso bate-papo de hoje o resumo dele é: sim, tem esperança. Depende de nós. Tem esperança. Muita esperança. Obrigada. Até sempre, Rafael. Até sempre. Deus abençoe. Amém. Obrigado, gente. Até sempre. Que instrução, que aula, que momento mágico nós tivemos hoje. Eu divido com vocês. E para quem está no curso, eu me encontro daqui um pouco às 19h30 no Zoom. E a gente vai fazer um primeiro encontro maravilhoso. Até daqui um pouco.